Lucas 17 é o texto que nós queremos usar para esse tempo de reflexão e desafio. Mas para caminharmos, precisamos ler aí a história. Lucas 17, de 11 a 19, podemos até ler responsivamente esse texto para a nossa meditação e nosso desafio desta manhã. No final das contas, lendo ali 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e terminamos nossa leitura nesse desafio: em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas como eu posso dar graças em tudo? Bem, vimos ali alguns exemplos de ações que precisamos ter para realmente experimentarmos esse dar graças em tudo. Cantamos cânticos que nos chamam a gratidão, a ver motivos de gratidão, e também lembrando que até em momentos difíceis Deus está com as suas mãos estendidas para que, nos ajudando, possamos ter a experiência de como Ele é bom, dar graças a Ele. Só que também nos desafiamos a ter um olhar focado em Deus, reconhecer a bondosa mão de Deus, reconhecer a ação de Deus. E cantando tudo isso, ouvindo o desafio da palavra, nós vamos ver algumas vidas que não viram, não reconheceram a Deus, quando Deus esteve presente na vida delas, não viram motivos de gratidão real para agradecer a Deus por um benefício e perderam. Mas vamos ler o texto para nós vermos o que estamos propondo para você nessa manhã. Diz assim o texto: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos os anos, então eu tenho 54 anos da minha existência, todos os anos, neste mês, acontece no mundo inteiro o Dia Mundial de Ação de Graças. Então, há muito tempo, todos os anos, um mês é dedicado a pessoa falar pelo que eu sou grato na minha vida. Pense, o que existe de bom na sua vida? O que existe de bom para você falar obrigado? Ou que pessoa te fez um benefício para você falar obrigado, você me fez um benefício. Nós celebraremos na última quinta-feira do mês de novembro, como é comum, vai cair no dia 25 agora, o Dia Mundial de Ação de Graças. Dia dedicado a expressar agradecimento a Deus ou a alguém que nos fez algum benefício pelo qual nós somos gratos. Só que nós aqui, devido à pandemia, vamos ter um culto de ação de graças no dia 28, onde somos convidados a adorar a Deus e a termos mais uma ação, um movimento de ação de graças para beneficiar outras vidas. Quem está programando isso é a nossa querida Sociedade Auxiliadora Feminina, a SA. Então, prepara para esse final de mês, nesse culto de ação de graças. Mas eu faço uma pergunta: nós precisamos de verdade de um dia especial para lembrarmos a importância da gratidão? Como sociedade, nós precisamos. O mundo precisa de um dia para falar: você precisa ser uma pessoa grata. Parece que sim, né? Tanto que nós temos esse dia. Tanto que esse dia, ele é muito valorizado e usado e incentivado. Você precisa ser grato a Deus por isso. Você precisa focar. Olha, o que aconteceu de bom na sua vida nesse ano?
Sabe por que nós precisamos de dias para nos lembrar de coisas importantes? Dia das mães, dia dos pais, dia dos professores, dia da paz. Porque nós, como seres humanos pecadores, naturalmente, nós somos levados facilmente ao mal, às trevas. Por exemplo, a nossa natureza é uma natureza ingrata. Especialmente para com Deus, a natureza do ser humano, ela é ingrata normalmente. E quando falamos em ingratidão, o que queremos dizer? Queremos dizer aquela qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida, ao ponto de não ter uma resposta positiva. Ou seja, se não há gratidão, então existe ingratidão, não tem meio termo. Ou é grato ou não é grato, ou é grato ou é ingrato. Ou seja, é esquecer o bem que recebeu. Esquecer emocionalmente, não mentalmente. Não é esquecer que a pessoa fez um bem. É esse bem não descer para o meu coração e não produzir uma ação, uma resposta de amor, uma resposta favorável ao outro que me fez bem. Isso é ingratidão. Martinho Lutero, ele disse uma coisa interessante. Existem 3 cães perigosos no coração do homem: a ingratidão, a soberba e a inveja. 3 cães horríveis: ingratidão, soberba e inveja. E quando eles mordem, eles deixam uma ferida profunda. A ingratidão é um grande perigo que ronda principalmente a nós cristãos. A nós que temos experiência do grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Porque a ingratidão, ela é fruto, ela é um resultado de uma insatisfação constante que nós temos com coisas que já alcançamos, já recebemos de Deus, mas estamos insatisfeitos ainda. Deus já nos deu grandes coisas, Deus já fez grandes coisas em nossas vidas, mas ainda estamos insatisfeitos. Mais ainda, pode também ser fruto de uma extrema pressa e insatisfação no nosso coração. Pressa que gera insatisfação. Eu quero ter logo, eu quero receber logo, e eu quero agora. Parece que essa insatisfação, essa pressa, nos faz esquecer até de agradecer aquilo que já recebemos. Se hoje estou com um problema, eu tenho pressa em resolver esse problema. Mas quantos outros problemas e lutas Deus já me ajudou? Deus já me favoreceu. Mas não, tem que ser esse agora. Ingratidão. No texto que nós lemos, é o exemplo que eu quero dar para você. Aí em Lucas 17, nós encontramos uma cena interessante sobre ingratidão. Pessoas doentes, seriamente doentes. Essa doença os levou a serem separadas da sociedade, do lugar que elas amavam, do trabalho delas. E não somente as levou a serem separadas, mas as levou a serem hostilizadas quando se aproximavam. E essas vidas receberam cura, foram restauradas. Que coisa alegre, que coisa maravilhosa, que vitória! Mas ao mesmo tempo você vê um fato triste. Você vê uma coisa triste acontecendo que até espanta. Dessas pessoas que foram abençoadas, restauradas, 90% delas que receberam a cura de Jesus demonstraram ingratidão. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo parece que se espantou. Verso 17. Jesus pergunta: mas não eram 10? Cadê os 9? Não eram 10? Cadê a maioria? Essa ingratidão, que muitas vezes também tenta tomar nossos corações, encher nossa mente, ela traz consigo perigos.
perigos graves, especialmente para nós que somos cristãos. E esses perigos eu quero pensar a respeito de 3 hoje com você nessa manhã. O primeiro perigo, exatamente o contrário do que nós cantamos agora há pouco. Se eu cantei que eu vou reconhecer, é o perigo de não reconhecer. Não reconhecer não somente coisas boas, mas não reconhecer a coisa ruim da onde eu fui liberto. O problema grande que foi solucionado no meu passado. Não reconhecer aquilo de grande que eu fui libertado, transformado. Tanto que no versículo 12 e 13, se você acompanhar aí, você vai ver que Jesus Cristo dá de encontro com 10 leprosos. Se você lembra da história, você lembra que o estado de lepra, o ser leproso naquela época, era horrível. E eles gritavam. A ideia aqui é desespero. Eu preciso muito da sua ajuda, se você pode me ajudar. E eles gritavam, não somente para Jesus ouvir, porque eles tinham que ficar longe, mas gritavam porque viram a possibilidade da solução do seu grande mal. Interessante que o texto diz, e Jesus teve compaixão deles, teve dó deles. Eles eram leprosos, eram religiosamente, socialmente, pessoas impuras, indignas, pessoas que têm que ser colocadas à margem da sociedade e eram colocados à margem da sociedade. Eles não podiam trabalhar, porque até que se eles trabalhassem, o que eles produzissem era visto como algo sujo, contaminado. Não compra isso, não pega isso, nem passa perto disso. Eles eram obrigados a ficar longe de suas famílias e suas casas. Ir buscar a Deus no templo, impossível de jeito nenhum. Viver na cidade, de maneira nenhuma. Eles nem podiam chegar perto de uma pessoa sã. Não podiam nem chegar perto daquele que era a solução para eles, Jesus. Tiveram que gritar de longe. E olha o que acontece, foram curados. Quanto Jesus Cristo cobrou para eles serem curados? Nada, de graça. Eles foram curados gratuitamente. Quem sabe no começo eles procuraram médicos, que tiveram que pagar. Agora não, é de graça. É bondosamente, com bondade, Jesus age na vida deles, sem nenhuma exigência, nenhum sacrifício. Jesus não pediu que eles fossem de joelhos para Jerusalém. Jesus não pediu nada para eles que não fosse justo, honesto para aquela época. Porque era comum uma pessoa leprosa, que se via com alguma mancha, possibilidade de lepra, tinha que ir ao sacerdote, para o sacerdote examinar. Confirmada a doença, separa, vai para lá. Se a pessoa fosse curada, ela voltava ao sacerdote, houve o exame, está curado, pode voltar para o seu convívio. Isso era o justo, o normal, o correto. Jesus não pediu nada além do que fazer o que é justo, normal e correto. Simples assim. Vão, se mostrem aos sacerdotes. Mas nem isso eles reconheceram para serem gratos pelo que Jesus Cristo está fazendo na vida deles, pelo que Deus está fazendo na vida deles, pelo que Deus fez, né? Porque diz o texto que eles estavam indo e de repente já estavam curados, já estavam libertos daquele mal, nem cogitaram em voltar. Eu falo, Jesus, obrigado, e depois continuava o seu caminho. Talvez eles pensassem, como muitos de nós pensamos algumas vezes, ou como muitos pensam ainda, a cura é mérito meu. Eu fui atrás, eu que gritei, foi o meu próprio clamor, os meus esforços pessoais, os meus esforços religiosos, foi a minha grande fé que me fez alcançar. Então eu não preciso voltar, não preciso agradecer. Muitas vezes encontramos pessoas agindo assim, se não até nós, achamos que são os nossos esforços religiosos, nossa fé, nossos méritos que mudaram a situação. Sabe, é algo humano que está mudando a situação. É o conhecimento humano, a ciência humana, sou eu, é o outro que está fazendo isso. Tem muito cristão que se infla, que se enche
quando as suas orações são atendidas. Não é obrigado, Deus, o Senhor ouviu as minhas orações. Deus ouviu as minhas orações. Deus ouve as minhas orações. Falando com tamanha inflado de soberba e orgulho que não voltar para agradecer. Imagina só. Eles foram atendidos, mas eles foram atendidos pela bondade e compaixão de Jesus. Não pelo sacrifício próprio, não pelo esforço próprio deles, pela diligência deles. Para alguns, é como se a oração fosse uma espécie de trabalho remunerado. Eu oro e acontece do jeito que eu quero. Eu busco. Já viu esse princípio nas correntes de orações? Já viu esse princípio em subir no monte para orar? Ou nos jejuns de muitos? Porque quando não acontece do jeito que queria, Deus, se o Senhor for Deus, o Senhor faz assim, desse jeito que eu quero. A Bíblia é muito clara ao afirmar: não depende de quem corre ou de quem tem força, mas sempre depende de Deus usar da sua misericórdia. Romanos 9,16. Não depende de quem corre, não depende de quem tem a força, mas depende sempre de Deus estar usando a sua misericórdia para conosco. Por isso, toda ação de transformação na vida do servo e da serva de Deus é sempre fruto da graça e da misericórdia de Deus para conosco. E se nós perdemos esse entendimento, corremos o risco de sermos ingratos para com Deus. Outro perigo da ingratidão é não perceber, é não enxergar a graça de Deus e os milagres de Deus acontecendo. A gente foca tanto naquilo que o nosso coração quer e não vê o que Ele quer, que as outras coisas que são boas nos tornamos cegos a isso. Olha o versículo de número 15 aí. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Mas e os outros 9? Não se viram curados? Não se viram abençoados por Deus para também voltarem? Verso 17. Jesus ainda pergunta: mas não eram 10? Cadê os outros 9? Verso 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E é nota de observar aqui, uma nota para nós observarmos, é que quem volta não é aquele judeu religioso que tem no seu coração a história do Deus poderoso de Israel, o Deus que mandou produzir algo físico, visível, para mostrar que Ele é libertador, e esse algo físico e visível estava lá no templo, no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. O Deus que fez de Israel um povo libertado e operou com grande poder e glória. Esses 9 judeus que conheciam o Deus de Israel não voltaram para dar glória ao Deus de Israel. Estavam tão focados em voltar para a sua velha vida que não tiveram um tempinho para voltar dando glórias e dar agradecer. Quem foi que fez isso? Um estrangeiro. Uma pessoa que, além de ser leprosa, era um samaritano, hostilizado. Esse reconheceu. Jesus ouviu o clamor daqueles 10 homens, atendeu os 10, curou os 10, eles foram restaurados igualmente, foram restaurados a sua comunhão familiar, foram restaurados a sua comunhão social com os amigos, o seu trabalho, a sua fé, poderiam voltar a buscar a Deus, mas não perceberam, não enxergaram a grandiosidade do milagre que eles receberam, que tinha mais para eles, porque Deus sempre tem mais, mas não enxergaram isso. O povo de Israel, desde quando saiu do Egito, cometeu sempre o mesmo erro. Depois de um grande milagre de Deus,
depois de um grande livramento de Deus, facilmente eles caíam no pecado da murmuração. Facilmente não davam glórias, mas reclamavam com Deus. Parece que essa é a caminhada do povo de Israel. O coração ingrato do ser humano não consegue reconhecer a graça e o milagre do agir de Deus, o chamando e o conduzindo para um milagre maior ainda. Parece que não se vê isso. Solucionou meu problema agora? Tá bom demais, Deus, estou satisfeito. Parece que eu não preciso de mais nada. E quando surgiu o próximo problema? Você acha que aqueles 9 ou 10 leprosos curados não podiam novamente serem contaminados pela lepra? E se o que os contaminou estivesse no estilo de vida deles? Estivesse na casa deles? Estivesse no trabalho deles? Eles não seriam mais contaminados? Não teriam problemas? Ou outra coisa pior não poderia acontecer na vida deles? Claro que sim, porque isso é a vida. Mas não. O problema de agora está solucionado? Vou voltar à minha velha vida tranquilo. O perigo de não perceber. Os corações ingratos não se alegram com as conquistas já recebidas, antes só se entristecem com aquilo que ainda não alcançaram, com aquilo que está lá na frente. Talvez sintam saudades do que perderam, mas tanto ansiosos pelo que virá, os saudosos do que não têm, sempre vão ser insatisfeitos. E na sua insatisfação, vão ser ingratos. 9 não consideraram a ação de Jesus, ao passo que aquele estrangeiro, aquele samaritano, percebeu a graça de Deus no milagre. Esse que fez um milagre na minha vida é de Deus. É Deus. Então eu vou para quem? Eu vou para Deus. Lembra do desafio do reconhecerei? Reconhecerei em tudo a tua mão, Senhor. Reconhecerei em tudo o teu poder. Então me submeto à tua vontade. O Senhor tem uma aliança comigo. O Senhor me comprou com o teu sangue. E hoje sou teu. Antes não era. Agora eu sou. O meu coração se alegra em ti. Então eu volto para ti. O perigo de não voltar para Deus. Não voltar para Jesus. Continuar em frente. Mas o em frente é andar para trás. Porque é voltar para a velha vida. O último perigo é não receber maior bênção junto com a cura. A cura veio, mas tem uma bênção maior aí. Tem algo a mais que Deus tem para aqueles 10 leprosos, ex-leprosos, né? Tem algo que Deus tem a mais para essa bênção que Ele te deu agora. Tem algo a mais. Verso 19. Disse Jesus àquele que voltou: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Todos os 10 foram curados. A todos os 10 foi dito: vai, mostra-te aos sacerdotes e continua a sua vida, volta para sua família, para sua casa, para o seu trabalho. Mas só um ouviu: você tem salvação na sua vida. Você tem salvação de Deus na sua vida. Houve 10 curas instantâneas, simultâneas. Contudo, 9 dessas curas ficaram limitadas apenas à cura. Foram curados da lepra e foram curados do corpo, mas a saúde do corpo, ela é passageira. Hernandes Dias Lopes disse uma frase que eu quero repetir para você. O milagre faz parte do Evangelho, das boas novas de salvação. Mas o milagre não é o Evangelho. Milagre não salva. Uma pessoa pode receber um grande milagre nessa vida, mas sem a salvação, o milagre muitas vezes cura, traz um grande benefício, sim, mas a salvação não está no milagre. O milagre pode libertar de alguma situação, mas o milagre não transforma a vida da pessoa.
porque a vida da pessoa neste mundo de tribulações continua. A questão é, nesse mundo de tribulações, você vai continuar com Deus, fonte das bênçãos, ou longe dele? Só aquele que voltou para Jesus, ele ouviu. Esta fé te trouxe muito mais do que uma mera cura física. Pensa comigo, quantas pessoas hoje estão deixando de ser mais abençoadas ainda e estão perdendo até bênçãos maiores por causa da ingratidão. Aquela ingratidão de não voltar-se para Deus, de não voltar para Jesus. Por não voltarem para Deus, estão demonstrando que não são agradecidos a Deus pelo bem que Deus tem feito à vida delas. Nosso desafio é termos corações sempre gratos ao Senhor Deus. Sempre gratos a Jesus Cristo por tudo que Ele fez, faz e prometeu fazer em nossas vidas. Tudo que Jesus Cristo opera ao nosso favor, nos agarremos a isso e voltemos sempre para Ele. Nossa conclusão é essa: que abramos os nossos olhos e consigamos ver a mão de Deus em tudo o que somos e o que temos. Ver a mão de Deus. E nos voltando para Deus, para Ele, sejamos agradecidos a Ele e recebamos mais da graça que Ele tem para conosco, mais do amor que Ele tem para conosco. Mas essa graça e esse amor estão na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que aquele samaritano recebeu mais, porque ele voltou dando glórias a Deus, mas ele se voltou para Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe, que nesse mês de novembro possamos nos motivar tanto que essa motivação nos conduza para os demais meses, sem precisar de um dia especial para lembrar de dar graças, mas todos os dias dar graças a Deus, porque Ele tem feito maravilhas e mais ainda fará, porque estamos sempre voltando a Ele. Amém? Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse tempo de oração, de adoração, de louvor, de orações, mas também de um chamado de Deus e reflexão na sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua presença aqui, ó Deus, porque é promessa Tua estar com aqueles que Te buscam, que Te invocam em Cristo Jesus. Obrigado por Tua palavra, Deus, que insistentemente nos orienta, quer nos levar ao foco correto de nossas vidas, para vivermos as nossas vidas sempre entendendo o bem que o Senhor nos faz e por tudo sendo gratos ao Senhor. Agora, terminando esse culto, te agradecemos e te pedimos, ó Trino Deus, que a Tua graça, ó Pai, seja sempre abundante sobre nós. Que o amor revelado no Filho bendito Jesus Cristo, nosso Senhor, enche os nossos corações ao ponto de transbordar por nossas vidas e alcançar outras. Que o auxílio, o poder do Divino Espírito Santo nos ajude e nos capacite sempre a andar em Tua vontade, no Teu querer, ó Deus bendito, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom domingo e até o nosso próximo encontro, assim que Deus quiser. Amém.